Vamos ficar de pé para a gente iniciar. Espero que a aula seja muito produtiva hoje, esse ensino que a gente vai trabalhar aqui é algo extra, né? E eu tenho certeza que vai abrir o entendimento, escamas vão cair das vistas, o mundo espiritual vai ser visto de uma forma diferente, de uma forma extraordinária. A gente vai orar para que o Senhor venha nos conduzir, amém? Sejam todos bem-vindos, escolham os lugares, fiquem à vontade, tá bom? Nosso Deus e nosso Pai, nós nessa aula extra queremos pedir a Tua direção naquilo que vamos aprender, que possa ser um divisor de águas, esse entendimento do mundo espiritual, essa compreensão, meu Pai, da Tua palavra de uma forma mais clara possível, e que o Teu Espírito, que é o dono da obra, o Senhor, o nosso Mestre, venha trazer o entendimento, a compreensão, para que possamos, ao término desses 2 tempos de aula, possamos sair daqui com outro entendimento melhor, mais aprofundado, com mais competência no mundo espiritual. Eu peço sobre cada um que está aqui, os que estão chegando, os que vão chegar, que o Senhor cerque este ambiente com a Tua presença, o Teu Espírito tenha liberdade aqui entre nós. Nós já, meu Deus, como já falamos antes, já está paralisado qualquer ação do mal, qualquer ação do inimigo contra o trabalho desse serviço, e que cada um que está aqui, os que estão chegando, possam levar para os seus ministérios, para as suas igrejas, algo do céu, algo revelado do Senhor, para crescimento e ganho de almas para o Teu reino, em nome de Jesus, amém? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, papel e caneta na mão, se esquentar mais um pouquinho, daqui a pouco a gente liga o ar. E o assunto que a gente vai tratar, o primeiro lugar que eu queria que vocês compreendessem, é que o único lugar que a gente vai aprender isso e vai tratar disso só pode ser dentro da igreja. E o que tem acontecido hoje? Satanás, ele tem investido para que nós que pregamos, nós que ministramos, nós que estamos à frente de alguma área da igreja, principalmente do ensino, da liderança, nós venhamos a perder o nosso foco. É isso que nós precisamos entender, porque Satanás, ele tem as artimanhas e as estratégias para tentar atrapalhar. Se Satanás puder assumir a igreja, para ele vai ser a melhor coisa. Se Satanás puder estar no altar da igreja, dirigindo a igreja, para ele é melhor, porque ele leva um rebanho todo de vez. Você imagina se na sua igreja, na minha igreja, Satanás ele conseguiu ocupar a posição do altar. O que sai do altar, as pessoas vão receber e vão achar que aquilo é de Deus. Olha o perigo que nós temos. Porque não espere Satanás vindo de chifre e nem de tridente. Isso aí é uma alegoria que fizeram. Ele vai vir de forma que a gente nem imagina que seja ele. O exemplo clássico é a pescaria, né? Marcelo é da pesca, né, Marcelo? Sabe pescar um peixe? Gosta. Né? Gosta. Chega lá na pescaria, o peixe acha que chegou o quê? Um amigo veio me alimentar. Olha só. Só que a intenção do Marcelo é o quê? Rasgar aquele peixe, comer aquele peixe, destruir aquele peixe. Só que ele apresenta algo que o peixe acha que é bom. E Satanás, ele é mestre nessa área. Então não espere que ele venha de uma forma que vai te criar alguma situação que lhe perturbe. 2 exemplos clássicos para nós. Um é o exemplo da Eva. Como que Satanás se apresenta a Eva? Como é que ele se apresenta? Ele chega uma serpente querendo picar ela? Ele chega de uma forma que parece que é alguém que quer o bem dela. Sim ou não? Bem?
Não parece que está querendo o bem dela? Ele vem dizendo: você vai ficar mais sábia, mais inteligente, você vai se dar bem. Olha a proposta dela. A Eva achou que era uma coisa boa. E o que aconteceu? Foram expulsos. Acabou. Outro exemplo clássico: Jesus, ele foi bombardeado pelo inimigo, como se o inimigo fosse alguma coisa boa para ele. Jesus com fome, o inimigo veio o quê? Tem pão para você, vamos resolver esse negócio aqui. Transforma essas pedras em pães, está resolvido. Ele veio com uma apresentação como se fosse um amigo. A outra foi o quê? Não, se joga daí, poxa, tem anjos, está escrito, os teus anjos vão te guardar. E por fim ele falou, a cartada final, Satanás vem e diz: tudo isso você vai ter. Olha aqui, ó, reinos, autoridade, governos, é só você se prostrar. Jesus, já sabendo, ele manda ele embora. Então não pense que o inimigo vai vir de uma forma com tridente e chifre para atacar e destruir a gente. Ele vem de uma forma que você acha até que quer o teu bem. Então precisamos estar ligado ao espiritual, precisamos estar sensível. O cristão, ele tem que andar sóbrio. Amém? O cristão tem que andar sóbrio. Você tem que andar na rua, você tem que andar em casa. Você, quando estiver numa conversa, você tem que estar sóbrio para identificar o que tem ali por trás. Entendeu? Você tem que ficar ligado, porque o inimigo, ele pode, através de alguém, fazer com que você compre a proposta dele, e tendo a proposta dele, você acaba corroborando com o objetivo que ele quer. Mas se você estiver ligado com o Senhor te dá discernimento, o Senhor te dá sabedoria, o Senhor vai abrir na tua visão, o Espírito Santo te dá uma sensibilidade naquele momento, o Espírito Santo te dá direção, fala ao seu coração, vem um sentimento para você orar, para você de repente se afastar daquele ambiente, porque o Senhor vai acontecer alguma coisa, o Senhor te livra, ou você bloquear aquele momento. Então o mundo espiritual, ele é mais real do que esse nosso aqui, tá? O mundo espiritual, ele é mais real do que esse nosso aqui. A gente vive nesse mundo chamado, esse primeiro mundo. Nós vivemos no mundo onde ele é o quê? Tridimensional. A gente vai falar sobre isso. Mas existe o outro mundo, que tudo começa nesse outro mundo, que é o mundo que é chamado a quarta dimensão. É outra coisa. Começa lá para vir para cá. E se a gente entender isso, a gente vai estar antecipando muita coisa, tá? Então vamos lá. Se você tivesse diante de Jesus numa hora dessa, muitos de nós faríamos várias perguntas para ele, pedindo: Senhor, me explica isso, Senhor, cura o meu filho, Senhor, liberta o fulano, Senhor, abre essa porta para mim, Senhor, quando o Senhor vai voltar? Várias perguntas surgiriam. E os discípulos nos dão um alerta, quando os discípulos, um deles chega e diz: mestre, ensina-nos a orar. Olha só, a primeira coisa que a gente já tem que entender aqui, ó, oração. Oração, o pedido que o discípulo poderia pedir qualquer outra coisa, mas ele pede o que? Sobre a oração. Por que ele pede isso? Está lá em Lucas 11:1, para quem quiser referência, guardar lá, ó. Lucas 11:1. Por que ele pede ensina-nos a orar? O que vocês acham? Por que ele pediu ensina-nos a orar? A oração é como se fosse uma cobertura espiritual. A oração é cobertura espiritual. Jesus orava, está mais próximo. É o único meio de falarmos com Deus. O único meio de falarmos com Deus. Por que eles pediram? Ensina a gente esse negócio. Porque onde Jesus chegava, mudava tudo.
Aonde Jesus chegava, o ambiente mudava. Depois deixa lá, todo mundo já assinou? Deixa na entrada que quem chegar, põe lá em cima na mesinha ali, que quem chegar já assina lá. Jesus chegava no ambiente, curava o cego. Jesus chegava no ambiente, libertava o oprimido. Jesus, né, se alguém pedisse assim, a gente pode até montar uma aula dessa, né? Como é que a gente faz um velório? Jesus nunca fez velório. Pelo contrário, ele acabou com o velório. Lógico que a gente aprende, né? Capelania, né? De você chegar a fazer aquele momento, né? De ali receber a família e tal, dar uma palavra, dependendo do defunto, você dá as costas para o defunto, né? Porque se você falar a verdade, a família vai querer te bater. Então você simplesmente dá as costas para aquele que pela caminhada dele foi para o abismo, e você diz: gente, olha a oportunidade que a gente está tendo, né? A vida é assim, ela passa. Mas quando é um salvo, você até diz: olha o sorriso, que é diferente. Você já viu o rosto de quem parte salvo? É diferente, mas é diferente. O perdido pode maquiar, arrumar, que o pessoal olha assim, isso aí desceu mesmo. Por quê? Pela vida que ele escolheu. Mas Jesus chegava e parava velório. Lembra do velório? O filho da viúva lá, aquele cortejo. Jesus chega e faz o quê? Ele toca no esquife. O pessoal achou que era instrumento musical, esquife, né? É o caixão, a alça do caixão. Jesus toca e o garoto levanta. Então Jesus chegava no lugar, joga a rede do lado de cá. Aí jogava a rede, parecia que a rede estava presa, mas era tanto peixe. Os homens chegam e diziam: ensina a gente. A gente quer saber fazer isso. Por quê? Porque não se tinha isso. Então, a oração, aí você começa a entender. A oração tem vários nomes. Eu dei um dos nomes aqui, alguns já sabem, mas eu queria que vocês refletissem. A oração, alguns já até falaram, né? A única forma de você falar com Deus. Outra coisa, a oração é uma via de mão dupla. O que significa uma via de mão dupla? Você fala, mas ouve. Mas que oração é essa que você só fala e você não para ouvir? Oração miojo. Oração de 5 minutos, correndo: Senhor, eu estou com pressa. E os filhos das trevas, que nem oração fazem, ficam meditando às vezes 1 hora parado, imaginando vento. Mas eles são mais prudentes do que os filhos da luz. A Bíblia fala sobre isso. Porque se a gente parar para analisar, como é que pode? Se para cada demônio tem pelo menos 2 anjos, não é isso? Se 1/3 saiu, ficou 2/3. Então, se para cada demônio solto aí tem 2 anjos para defender, esse mundo já era para estar mudado. Sim ou não? Já era para ter mudado muitas almas, mas os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Então, a oração, eu gostaria que você anotasse e guardasse, nunca mais esquecesse essa explicação da oração. E entenda isso, para não achar o que eu vou falar uma heresia, tá? Para que você não ache que é uma heresia o que eu vou falar. A oração é da legalidade ou permissão aos céus para agirem nessa terra. Vê se você entende isso aí. A oração é da legalidade, permissão aos céus, ou seja, a Deus. Para quê? Para que possa agir nessa terra. Que isso, pastor? Mas como é que pode isso? Deus é soberano. Lógico que Ele é soberano. Mas foi Ele que estabeleceu isso. Na soberania dEle, Ele estabeleceu que espíritos, você tem que guardar isso, ó. Os espíritos são o quê? São
e legais aonde? Na terra. Sim ou não? Pode vir, pode você chegar. Vai procurando aí que daqui a pouco a gente vai ter que pegar a cadeira. Os espíritos são o quê? Ilegais na terra. Você consegue entender isso? Se você entender isso, muita coisa vai começar a saltar na tua mente. Fala, peraí. Então eu tenho que entender esse negócio aqui. Os espíritos são ilegais na terra. Eles precisam de quê? Precisam de quê? Então, para ter essa legalidade, precisam de um veículo, que é o corpo. Não é isso? Precisam de um corpo, que é o veículo. Senão eles se tornam o quê? Ilegais. Ah, mas eu posso orar e o anjo ir lá e quebrar uma cadeia, libertar alguém. Pode ou não pode? Ele só pode porque você deu legalidade. É isso que você tem que entender. Que muita coisa nós deveríamos já estar vivendo e não vivemos porque não oramos. Agora você me diga, os discípulos pedindo a orar porque eles já começaram a entender esse mundo espiritual. Não tem como fluir se o crente não der legalidade. Deus deu para a gente. Está escrito, se você pegar o texto do Salmo 115, ó, Salmo 115, quem pode abrir aí, tiver com a Bíblia? Se não tiver, eu estou caminhando aqui, ó, 115, 16, quem puder abrir por ali para a gente, já vai facilitar aí, ó, Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele ao espírito dos homens. Pronto. Os céus são os céus do, mas a terra ele deu a quem? A nós. E aí o que a gente faz? Cruza o braço. No tempo de Deus, né? Deixa quieto. O Senhor está sabendo, lógico que Ele está sabendo. Ele deu a terra a gente. Vou te dar só. Vou lá na frente para voltar depois. Vamos lá. Depois a gente vai pegar o texto que Paulo vai dizer: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Como é que pode chamar o Deus desse século? Quem é o Deus desse século? Satanás. Por que ele é o Deus desse século? Por que ele é o Deus desse século? Que Paulo fala. Como é que ele pode ser o Deus desse século? Por quê? Porque Adão e Eva entregaram a ele. Você consegue fazer essa associação? Deus dá a terra para quem? Para a gente, para o homem, foi? Deu para o homem a terra, de vocês. A serpente vem, que ela só era o veículo para o diabo agir na terra. O único que palestrava naquela época, no Éden, era Deus com o homem, diretamente ele palestrava, mentoria diária, e mesmo assim o homem quis escolher o errado. Porque se a gente parar para analisar, livre-arbítrio tinha Adão e Eva, nós não temos, porque a gente já nasce. Se não houver ali alguém intercedendo, alguém orando para a gente mudar, nascer de novo, já era. Nossa inclinação já é pecar. Eles sim tinham livre-arbítrio, né? Aí o que eles fizeram? Deus colocou o homem e a mulher na terra e disse: vocês são o quê? Os donos, vocês são os governadores dessa terra. A autoridade da terra está sobre vocês. O que o homem faz? Entrega para Satanás. Quando ele entrega para Satanás, agora Satanás se torna o quê? O Deus desse século.
Aí Jesus diz: vou ter que descer num corpo de homem para tomar de volta e entregar a eles. Meu pai, só ela não entendeu. Entendeu ou não? Por que Deus não tirou na hora dele lá? Jesus chegou e falou: não, pode devolver, porque ele estabeleceu a lei e Deus é fiel à palavra dele. Então ele teve que vir em forma de homem, 100% homem, sentir dor, passar aperto e tomar de volta. Porque Satanás, ele primeiramente foi derrotado aonde? Nos céus. Quem expulsou ele do céu? Foi quem? Foi Deus? Por que não foi Deus que expulsou ele do céu? Já expliquei para alguns aí. Eu já expliquei por que não foi Deus. Por quê? Que não foi Deus que expulsou ele do céu. O céu não é dele? Por que não foi Deus que expulsou ele? Quem foi que expulsou ele? Miguel, o arcanjo e os anjos. Miguel e seus anjos. Porque não tem como Satanás chegar no patamar para chamar Deus à briga. Você consegue entender isso? Fazer uma comparação, MMA, já viu MMA? O cara de 100 quilos vai lutar com frango? Não tem como. Não tem como. Ele está em outra categoria. Tem gente que acha que o Deus fica medindo força com o diabo. Ai, quase perdi com o diabo. Deus, o trabalho dele é por procuração. Só que muitas das vezes nós que carregamos o nome do Senhor, nós envergonhamos o nome do Senhor. Porque nós temos a procuração. E o diabo sabe que atingindo a gente, atinge a Deus. Se Deus fosse lutar com o diabo, não haveria luta. Não haveria luta, não tem como. Mas não era só Deus repreender o diabo do Éden lá? Mas aí teve que vir Jesus para ser legal nesse mundo. Olha a coisa como é que é. Aí ele nasce, passa todo o processo, e como homem ele vai lá e toma de volta. Que o diabo foi derrotado no céu, foi derrotado na terra e foi derrotado no inferno. O Senhor foi lá no inferno também, o derrotou. E agora a igreja tem a função de derrotá-lo. Então, há estudos, aí tem essas linhas teológicas que divergem um pouco, que o anticristo só não atua porque a igreja está na terra ainda. Ele só vai poder atuar quando a igreja sair. A gente vai falar sobre isso aí depois também. Então, nós precisamos entender o mundo espiritual. Atos 12 vai nos lembrar do versículo 1 até o 19, a passagem que a igreja começou a ser perseguida e chegou um momento que Herodes, ele pensa: eu preciso agradar os judeus, e uma da forma de agradar os judeus era indo contra o que os judeus não queriam, que era o quê? A igreja, os gentios, os convertidos. A igreja já tinha começado. Então o que Herodes faz? Herodes fez muita coisa, né? Herodes foi um cara fenomenal. Em termos de engenharia, é difícil o pessoal acompanhar ele. Difícil. Até hoje o pessoal fica perplexo com o que ele fez. Se você olhar o que esse homem fez de fontes, de cisternas, de águas que corriam por lugares que os inimigos não teriam como invadir cidade, o cara da época dele era um top demais, e perturbado da cabeça, né? Que era o outro lado dele, de matar um monte de gente lá, matar até familiares lá, filhos, enfim. E ele, para agradar os judeus, o que ele fez? Quem é os comandantes da igreja? Quem são os cabeças, os apóstolos?
E dos apóstolos tinha o quê? Pode vir. Tinha o quê? O Pedro, Tiago e João. Ele prende Tiago, Herodes prende Tiago e faz o que com Tiago? Apóstolo. Faz o quê? Mata a espada. Manda matar. Manda matar mesmo, enfia a espada nele e mata ele. Aí o que fez os judeus? Gostaram. Aí o que ele fez? Vou prender outro. Aí prendeu quem? Pedro. E o que acontece? A igreja ora. Olha a intervenção, a autorização que a igreja dá para que os céus venham agir. Se você olhar lá, o clamor, aí lá no Antigo Testamento, o clamor do povo subiu até, aí ele manda Moisés, lembra lá? Se a gente entender o que a oração é, aí eu lembro do Martinho Lutero, ele disse assim, acho que foi ele, se não for, é um desses grandes homens, ele disse assim, eu tenho tanta coisa para fazer durante o dia, que eu não posso passar menos de 4 horas em oração. Aí você diz, não tem coerência, porque você não entendeu a dimensão espiritual que ele estava. Deu para entender agora? Se você entender isso, você vai orar mais. Aí, porque tudo isso aqui, Satanás sabe. Tudo isso aqui ele entende. E aí você começa a ver, os crentes oram? Não oram não. Os crentes, em sua maioria, não oram. São 95% Marta e 5% Maria. É tudo ocupado com as suas coisas, com a sua vida, que não sei de quê, querendo resolver tudo na força do braço. Qualquer coisinha que tem já toma um remédio. Ninguém entende que pode ser ação por trás para você orar e repreender. Qualquer crise que acontece, isso aí é um mau caráter. Se alguém bebe na família, isso é um safado sem vergonha. Ninguém consegue entender o espiritual da coisa. Qualquer coisa já vai com os olhos carnais mesmo, desse mundo. Mas a igreja é a única instituição que traz essa revelação do céu, que é a palavra de Deus, que não vamos encontrar em lugar nenhum. E as igrejas estão começando a esquecer disso e dormirem no ponto. E você encontra os altares virando tudo, menos a palavra de Deus sendo pregada. Está acabando a palavra de Deus em muitos altares. Em outros altares está aumentando, incendiando mais e mais. Tomara que seja que você faz parte, que você esteja sendo um instrumento de Deus para abrir os olhos. Porque senão daqui a pouco eu perco a minha funcionalidade na obra e começo a trazer tudo para o humano, tudo para o natural. Coisas hoje, se alguém tiver com qualquer dorzinha e você for orar, bobeira, né? Em vez de dar um dipirona, dá um AS, né? O pastor fica perdendo tempo de orar. Isso aí eu já sei, isso aí é só tomar passa a pomadinha ali, ó, que ali toma esse antialérgico, já resolve. Você acaba sendo errado porque você começa a trazer um entendimento. Mas se você for inteligente nessa área, as pessoas vão começar a parar e pensar, peraí, realmente Deus, Ele é poderoso. Porque na vida dele está acontecendo, na vida dela está acontecendo, na casa dele está acontecendo. Aonde ele chega, o ambiente muda. Aonde ele bota a mão, as coisas começam a mudar. Quando ele chega, a presença de Deus chega. Porque você tem que ser assim. Nós temos que ser assim. Ao chegarmos no ambiente, chegou a autoridade espiritual. Acabou. E tem que ter esse entendimento, não é desprezar nenhuma autoridade humana não, que é constituída, está tudo certo. Mas eu postei esse dia, quem me acompanha lá, um videozinho, acho que é do jogador, acompanho muito pouco essas coisas de futebol, mas eu acho que era um jogador e perguntaram a ele, rapaz, como é que você se sentiu passando uma noite lá num apartamento, no prédio, onde a família real também estava lá? Aí ele falou, quem? Jesus, Maria e José? Assim mesmo, de frente da comissão, estou no rapaz novo. Aí o repórter, não, ele falou, não, eu só conheço como família real Jesus, Maria e José. Aí o repórter desconversou e saiu. Olha a aula que ele deu, a quem ele reconhece como autoridade, não desprezando de forma nenhuma, agora eu vou enfrentar, não, de forma nenhuma.
Mas dependendo da situação, você vai ter que se posicionar. Mas você só se posiciona se você entende o mundo espiritual. Porque se você não entende o mundo espiritual, você se vende, se troca por qualquer coisa nessa terra. Qualquer coisa. Quando você entende o mundo espiritual, alguém pode falar: vamos te jogar para os leões. Fique à vontade. Fique à vontade. Vamos te jogar na fornalha. Você não quer se curvar? O senhor fica à vontade. Se Deus quiser livrar a gente, Ele tem poder para livrar do fogo que você quer acender. Mas se Ele não quiser livrar a gente, se chegou o nosso tempo, a gente vai de boa, mas nós não vamos nos curvar. Olha o entendimento desses meninos ali. E a gente, com qualquer coisinha, a gente já... Eu vou sair da igreja, eu vou largar o evangelho, eu não vou para a igreja mais não. Vou parar de orar por ele, comecei a orar, ficou pior. Você não entende muito espiritual. Você acha que vai ficar mais fácil quando você começar a orar? Se o demônio vai sair, ele vai fazer o quê? Você está mexendo em casa de quê? De vespeiro, de marimbondo, aquilo ali. Só que você está revestido e preparado, fica tranquilo que a vitória já é tua. O problema é que a gente não consegue avançar, muitos não conseguem avançar e param. Começa a orar por alguma... Tem coisas no mundo espiritual que com uma oração resolve. Mas tem coisa que você vai ter que ir para o jejum, que vai ter que intensificar. Vou dar um exemplo para você entender. Isso aqui é o quê? Um marca-texto não, um piloto de quadro branco. O que acontece? Dá para tirar com o dedo isso aqui? Eu já comprei permanente. Logo no início, que eu não... comprei logo os pilotos permanentes. Quem apagou, mano? Apagou. Mas foi luta. Ou seja, tem situação que tu vai ter que ir para o jejum. Hoje os crentes nem oram, imagina fazer jejum. Isso aí é ultrapassado, jejuar é ultrapassado. Jesus não jejuou não, né? Jesus não orava não, né? Então eu preciso entender que luta que eu estou lutando, que condição que eu estou. Você acha que para eu dar uma aula dessa especial para vocês eu venho de boa, tranquilo? Não preciso jejuar, não preciso orar nem nada. Vem tranquilo. Igual aquela história, né? Vem tranquilo, rapaz lá. Tem gente que prega um culto e fica a semana de molho. Tu procura a pessoa, a cabeça sumiu, tá arriado. Por quê? Porque ele pregou domingo, pregou na segunda, pregou na quarta. A irmã foi fazer o evangelismo na comunidade, no outro dia nem andou mais, as pernas acabou, sumiu. O que é isso? Você está entrando numa seara que você precisa entender que seara é essa. É igual quando a pessoa vem. Você nunca viu uma mulher orar para o marido se libertar? Quando ele se liberta, ela fica com os demônios todinho. Você nunca viu, não? Eu já vi um bocado. Eu falei, irmã, agora que teu marido se libertou, tu foi para o mundo? Agora que o teu filho se libertou, o demônio entrou em você, mãe? Agora que o demônio saiu da tua esposa, marido, agora está contigo, homem. Quem que foi? Não quero mais para a igreja. Quem foi? Não sei o que é. E a mulher agora que firmou. O mundo espiritual é muito forte. E muita gente não sabe lidar, não se prepara e não entende. Eu entendi logo no início essa questão do mundo espiritual, quando eu comecei a pregar bem lá meus 20 e poucos anos. Quando eu dava aula, e dava aula no curso preparatório, essas provinhas, sargento, ESA, SPSEX, oficiais, escola técnica, naval, essas coisas todinhas. Aí eu pegava, dava aula numa turma, de 7 da manhã a 10 da noite. Igual eu estou aqui, em pé. Que curso é CUSP-GIS. Antigamente tinha GIS, agora acabou, não era CUSP-GIS. Então não tinha esse negócio de ficar chamadinha, igual o colégio, essas bobeirinhas que tem, né? Aí fica o professor se finge que ensina, o aluno se finge que aprende, vai. Quando vem a prova, ninguém consegue, tem que fazer um cursinho para aprender. Aí chega no cursinho, o pessoal fica ali, eu quero passar nessa prova. E trabalhava o dia inteiro, meu irmão, os intervalos, almoço e tal, o dia inteiro. Aí fui pregar, meia hora de pregação eu já saí assim, ó.
Meu Deus, o que é isso? O que está havendo? Aí eu falei, meu Senhor, o que eu faço lá fora, eu não estou combatendo nenhum espiritual. O que eu faço na obra é espiritual. Você pegar um instrumento e tocar dentro da igreja, você tem noção do que você está se metendo? Ficar numa portaria recepcionando as pessoas? Dirigir qualquer departamento, qualquer setor da igreja? Você acha que você está fazendo algo para o homem? Você não entendeu o mundo espiritual ainda. Por isso que você vê tanta guerra às vezes, um departamento, um irmão, não sei de quê, mágoa no coração, não fala com um, não fala com o outro, e Satanás só aplaudindo de camarote, um monte de crente, que não entendeu que tem algo por trás daquilo ali. Por que o irmão se levantou no departamento? Por que o outro, por que está acontecendo isso? Por que o outro quer sair da igreja? Por que o outro está dando essa alteração? E a pessoa simplesmente, não prega, não sei de quê, blá, 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 e não entende que a ação do diabo é paralisar a obra. E ele vai usar pessoas. E se eu ficar com mágoas, com nó, o que acontece comigo? Eu estou entrando naquilo que ele quer, no jogo dele. É um jogo, o mundo espiritual é um jogo. Se você não souber lidar, você acaba sendo instrumento do diabo, achando que está agradando a Deus. Quantos de nós já guardamos mágoas? Quantos de nós? Pode ter pessoas aqui com mágoa no coração, não perdoa ela, não perdoa. Eu quando eu vejo endemoniado, eu identifico um monte de crente, né? Que é o mesmo jeito. Você não conhece pessoas, eu não perdoo ela. Isso é manifestação, ele já é um demônio na vida da pessoa, né? A pessoa está ali, eu te odeio. Esses dias eu orei, um caiu no chão com a mão para trás, aí já falou assim, eu te odeio. Falei, tá tudo certo, glória a Deus. Isso enquanto estiver assim, tá bom. Pelo amor de Deus, né? Se o inimigo falar eu te amo, você sai perto, se afasta desse pastor aí. O que aconteceu? Tiago morre de cara, apóstolo, prende Pedro. Aí a igreja, quem pode ler o versículo 5, Atos 12, 5, por favor. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha aí, Pedro era guardado, a igreja fazia contínua oração por ele. Aí o versículo 7 vai dizer que vem o quê? Um anjo. Tem essas portas de shopping, que é novidade, já tinha naquela época. Pedro sai igual essas portas de shopping, as portas todas abrindo para ele, cheio de guarda. E para a gente não achar que as guardas eram igual a de hoje, né? Herodes matou todos os seguranças. Está escrito, só para você ler depois o versículo lá. Herodes chega, o que houve? Ninguém explica. Como o homem estava guardado, cheio de guarda. Não tem como explicar, não tem não? Tá bom, então mata todo mundo que estava envolvido na segurança. E matou, está escrito na palavra. Mas a igreja fez o quê? Legalidade, permissão ao mundo espiritual para que o anjo descesse e agisse. Você consegue entender isso aí? É tremendo isso aqui. Então, para que haja uma intervenção, uma ação de Deus, agora pasmem, do diabo também, você vê os tambores comendo solto por aí. Quanto muitos crentes estão dormindo ou reclamando até de um culto, as pessoas passam as madrugadas invocando, fazendo trabalhos, arriando, para quê? Para dar legalidade ao mundo espiritual, para que Satanás possa agir. E aí a gente vê as situações que acontecem aí. Então, para que haja uma intervenção, uma ação divina ou do diabo na terra, é preciso da agência humana, que somos nós. Ou seja, essa legalidade, essa permissão do homem. E o próprio Deus foi que estabeleceu isso em sua sabedoria, tá? Em sua soberania. Amós 3,7, quem pode ler para a gente lá? Amós, profeta Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus
Eita! E agora? Profeta Amós, usado por Deus, pelo Espírito Santo, diz: certamente. Certamente quer dizer o quê? Não tem como. É certeza que Deus não fará coisa alguma sem antes avisar, revelar os seus servos, os Profetas. E quem é profeta hoje? Quem tem o Espírito Santo. Você é um cristão que tem o Espírito Santo, você navega nesse ambiente espiritual, então o Senhor vai te revelar, vai te falar. Tem várias formas. Eu tenho um exemplo clássico que aconteceu lá em casa, que eu já contei algumas vezes, comigo e com meu irmão mais novo que eu. E aí a gente estava brincando. Na minha época tinha um Jasper, não sei se é da época de alguns de vocês aí, né? O Jasper. Eu sei que tem gente mais da antiga aí que nem Jasper, nem televisão tinha, mas na minha época já tinha, né? E aí o Jasper, ele lutava, chutava, aquela coisa toda. E aí minha mãe estava costurando lá, fazendo um negocinho lá. E aí o Espírito Santo falou para ela: vai orar. Ela disse: deixa eu terminar a costura, depois eu vou orar. E esse depois custou caro, porque eu brincando com meu irmão, ele mais novo que eu, leve, eu caí sentado na perna dele e quebrei em 2 lugares a perna dele. Aí ela teve que parar tudo. Ela: meu Deus, Deus tinha me falado, vai orar. Deus revela, Deus fala, Deus dá uma direção, Deus aquece o coração, Deus fecha o coração, alguma coisa o Senhor faz. E aí ela não foi, né? Vai para o hospital, aí tem que parar e tudo. E eu levo de uma bela surra por causa da minha mãe, que não obedeceu a voz dele. Porque se ela ouvisse a voz do papai do céu, meu papai não tinha me lanhado lá, né? Quanta coisa acontece. Agora, Deus fala ou não fala? Deus mostra. Cabe a nós, número 1, cancelar. Você vai ter a opção de cancelar. Deus te mostrou, Deus te deu um sonho, Deus te deu uma sensibilidade naquilo ali. Está quente? Pode ligar, pastor, aperta ali, dá um controle ali no ar. Deu uma aquecida aí, né? Pelo menos aqui na frente, como é que eu estou ágil, não sei como é que vocês estão aí, mas pode ligar. Cancelar, paralisar. Eu, ao acordar, eu já paraliso tudo. Eu já domino tudo, meu irmão, no meu dia. Está tudo dominado. Quando eu levanto, eu já... O que vai fazer, minha esposa vai fazer, o que minha filha vai para o colégio e tal. Eu já boto tudo em funcionamento no mundo espiritual. Tudo. Toda a ação do diabo está paralisada. Toda a investida do inimigo está paralisada. Tudo que o inimigo tentar, os planos dele já está tudo embaraçado. Pronto. Se alguma coisa acontecer que não foi da minha oração, daquilo que eu projetei, eu vou entender que está cooperando para alguma coisa. Entendeu? Está cooperando para alguma coisa. E outra coisa, vai ter situações que nós vamos orar e não vai mudar em nada, porque já estava estabelecido para acontecer aquilo. Aí é onde a gente tem que entender o que é propósito de Deus já. Porque tem coisa que a gente está orando que não vai mudar, e tem muita coisa que poderia mudar e a gente não ora. Acha até que Deus está, e não é Deus. Eu preciso entender, eu preciso navegar nesse mundo espiritual para identificar, compreender o que Deus quer, a direção que Ele quer dar. Se eu não entender isso, eu fico perdido. Tá bom? Mas vamos vendo lá. Então eu posso cancelar, paralisar, tá? Eu posso ignorar. Foi o que minha mãe fez. Entendeu? Ela ignorou. Depois eu vou orar, eu oro depois, né? Depois, inclusive, eu vou orar até melhor. Mas tem coisa que Deus diz: é agora. É agora. Para tudo e levanta a sua mão. E você já ali, ninguém nem entende o que você está fazendo. E o Senhor já está dando livramento, às vezes, a todo mundo que está ali. Só que você já se antecipou no mundo espiritual. Entendeu? O que pode acontecer? Você pode ignorar,
que significa o quê? Está insensível. Por isso que o crente tem que estar sóbrio. O crente, ele tem que estar atento. As pessoas estão conversando com a gente e você está atento. As coisas estão acontecendo à sua volta e você está ligado com Deus. Você não fica jogando conversa fora. Hoje ninguém vai vender. Aí tu tá ruim mesmo. Olha aí você dando munição para o inimigo. Tuas vendas não vão acontecer porque você entrou no barco dos que estão dizendo que não vai acontecer. A gente tem que ter muito cuidado com a palavra que sai da nossa boca. Às vezes está lá uma situação, né? Outro dia eu estava com uma dor de cabeça insuportável, aquela pesada. Aí minha esposa falou: o que foi? Tá com a dor de cabeça? Eu falei: eu estava. Você tem que ficar ligado. Eu estava, mas sabe aquela dor? Eu estava pesando a cabeça, qualquer luz estava incomodando, mas eu declarei: eu estava. E põe a mão na cabeça ali, em nome de Jesus, o mal sai. Aí fui ler a Bíblia, que eu tinha que preparar a leitura do outro dia. Quando eu acabei a leitura, acabou a dor de cabeça. Não tinha mais dor de cabeça. Então eu preciso identificar, para que eu não venha falar e depois aquela minha fala o inimigo pega e fica munição contra mim. É ou não é? Tem vários exemplos. Você está orando para Deus libertar o seu filho. Satanás bota alguém do teu lado para dizer: teu filho nunca vai mudar. Aí tu diz: é mesmo. Conseguiu aí, pastor? Vai aí. Agora foi. É porque quando a temperatura está baixa, ele só aciona se também baixar. Ou você cancela, paralisa. Você percebeu, você vai lá e pessoas estão brigando, você paralisa. Está um tiroteio acontecendo, a maioria quer ver o sangue, né? Vamos ver, vamos ficar aqui. Está pesado hoje, ó. Chapa está quente. Ou você chega e paralisa, em nome de Jesus. Em nome de... Meu irmão, se você começar a entender o mundo espiritual, você vai ficar rindo sozinho. Você vai ficar rindo sozinho. Outro dia eu queria descansar em casa e os vizinhos estavam fazendo uma obra lá com aquele martelete, sabe? Aí eu falei: Senhor, eu preciso deitar meia horinha. Eu só quero só meia horinha. Em nome de Jesus. Senhor, Ele vai fazer outra coisa agora. Em nome de Jesus. Eu falo e Ele vai fazer outra coisa. Na hora. Ele parou. Aí eu cochilei. Aí, quando eu acordei, ele já estava começando tudo. Se você começar a entender, eu vou falar um negócio aqui que eu não sei se você está nessa altura para entender. Você não sofre mais assalto nessa terra. Não, você paga seguro porque você vigia, né? Se você pode ter um carro para pagar seguro, se o carro não precisa, né? Você vai deixar a sua casa sem muro só por causa disso? É orar aí. Mas se acontecer alguma situação, todo mundo vem, o que você pode fazer? Eu não estou dizendo para você fazer. Eu não sei se você está nessa. Você consegue entender isso? Ou você acha que aqui eu estou brincando? Ou você acha que a gente está falando de uma coisa que não funciona, que não existe? Se você entender as armas que você carrega, o inferno treme. Você paralisa qualquer ação do diabo na tua rua, na tua casa, na tua família, no teu serviço. E ninguém vai... Por que dá tudo certo aí no teu serviço? Por que não tem isso? Por que... Você vai resolver problemas com a ação dos anjos que estão ao nosso serviço. Você consegue compreender isso? Eu vi um caso de um rapaz, até contei outro dia, um frentista lá em São Paulo, talvez alguém tenha visto isso. 2 vezes foram assaltar o posto que ele era frentista, 2 vezes, e a câmera filmou. O cara chegou e puxou, quando o cara fez isso aqui para ele, o cara fez aqui. 2 vezes infartaram na frente daquele mesmo frentista. A mídia vai dar ibope para isso? Não vai. Mas está o vídeo aí. O que esse homem carrega? Que arma é essa? A presença de Deus
Por que tem gente que não fica perto da gente? Tu não percebeu não? Não percebeu não? Porque tem gente que quando você recebeu o Espírito Santo acabou a amizade? Porque a luz, a presença de Deus, a luz que você carrega, o diabo não pode mais trabalhar ali. E as pessoas que ele vive usando não conseguem chegar perto de você. Não suportam, vão ficar falando mal, vão ficar tentando criar inimizade. Não consegue se associar com você, não consegue ficar perto. Porque o que tu carrega é muito forte, que é a presença de Deus. Né? O pessoal até fala que o santo não bate, né? E não bate mesmo não, tu carrega o Espírito Santo. E se o outro não tiver o Espírito Santo, não vai bater o santo, que é o santo dos santos que você carrega, viu ou não? Ou você vai concordar. Concordar são algumas situações que é aceitar, né? Ou você cancela, paralisa o nome de Jesus, acabou. Que é outro ponto importante. Quando você ora, você fala em nome de quem? De Jesus. E o que significa falar em nome de Jesus? Pedir autorização ao Pai, né? Pedir autorização ao Pai. Você está usando o nome de Jesus. Por que tem gente que usa o nome de Jesus e não acontece nada? Se o nome de Jesus é poderoso. Por que tem gente que bota a mão na cabeça de alguém, manifesta, se o outro botar a mão na mesma cabeça não manifesta? Por que tem culto que você tem que chamar a pessoa na frente, ela manifesta na frente, mas não manifesta lá? Por que se manifesta com uns e não manifesta com outros? Você tem que entender desse mundo espiritual. Eu não sei que grau que você está, ao ponto de você chegar e pisar no lugar e o demônio gritar. Você sabia que isso existe? Ou você acha que isso é conversa? Existe ou não existe? Aí você, mas Jesus, ele, inclusive Jesus falou: vocês que me seguem farão as mesmas obras e obras. Por que não está acontecendo? Porque a nossa visão está aqui, natural. Tudo a gente quer resolver no natural. Tudo a gente quer dar uma resposta natural. Jesus, quando chega em Gadara, o que aconteceu? E quem era o camarada ali? Nem a polícia dava jeito no camarada. Ninguém algemava, ele quebrava as cadeias. Jesus pisou, o cara se jogou no pé dele. E aí? Acho que tu entendeu o poder que está disponível para cada um de nós. Poder que está disponível para cada um de nós. Ou você cancela a situação, ou paralisa em nome de Jesus, ou você ignora, aí você vai ver as coisas acontecendo, ou você concorda, isso é assim mesmo, é o mundo, né? Todo mundo está vivendo assim, todo mundo está com casamento assim, né? Os filhos de todo mundo estão adolescente, né? Tudo igual. Aí você vai só dando munição para o inimigo. Aí na igreja a gente é crente. Em nome de Jesus, o diabo já saiu do fulano. Quando você vê o fulano, tu não muda mesmo, né? Tu não tem jeito. A gente fica ligando e desligando, porque a gente tem que ter entendimento. O que eu estou falando acerca do meu parente que eu estou orando? O que eu estou falando sobre essa minha situação? O que eu estou falando sobre essa doença? Porque no mundo espiritual tu pode ir no armazém que tem um coração novo e trazer para cá, para o mundo físico. Vocês conseguem entender isso já não? Eu posso entrar nessa seara ou deixa para depois? Deus deu a terra aos homens. Ou você dá lugar, depois só me lembra na hora do intervalo aí, senão eu vou direto, né? Ou você dá lugar. O que é dar lugar? É dar legalidade. Dar lugar a Deus é dar permissão. É que as pessoas acham que permissão é como se fosse assim, Deus tem que ficar pedindo. Não, Deus não pede nada não. Na verdade a gente tem que pedir para Ele operar. Mas é você que
Eis que estou à porta e se alguém, então está lá. Então, ou você dá legalidade, que é permissão, dá lugar ao Espírito de Deus ou ao Espírito do diabo, Espírito do mal. Ou nós estamos inclinados para as coisas espirituais, ou estamos inclinados para as coisas da carne. Qual hoje é o seu nível de entendimento disso que a gente está falando, das coisas espirituais? As nossas inclinações, elas mostram, as nossas reações, elas mostram o nível de conhecimento espiritual que a gente tem, tá? Exemplo, dá um exemplo aqui, já até falei sobre esse exemplo. Se você fosse lá, o Sadraque, Mesaque e Abednego da época, você se curvaria ou não se curvaria? Pensa bem. A maioria ia fazer o quê? Ia se curvar, quer ir para casa, que tem um filho para cuidar, uma esposa. Não, eu tenho família. E a gente ia fazer de tudo para negociar com o diabo. Mas eles disseram não. Eles disseram: o nosso Deus é capaz de nos livrar do teu fogo, e se ele não livrar, nós não nos curvaremos à sua estátua. Quantos que você conhece que tem medo de perder as amizades? Amizades. Porque iriam reprovar aquela amizade, mas preferem perder a amizade com Deus. Quantos com medo de perder o emprego se corrompem com mentiras e aí perdem a unção que Deus tinha dado sobre elas? Quantos, para ficar na política, aprovam que Deus reprova e envergonham o Evangelho? Quantos que nós já decepcionamos de apoiar, né, de ajudar de alguma forma aquele candidato, e ele dizendo que ia lutar, ia ser um cristão verdadeiro, e daqui a pouco, cadê aquele cristão verdadeiro? Cadê os Daniéis? Cadê os Sadraque, Mesaque? Cadê os Josés? Então preferem agradar aos homens do que agradar a Deus. Atos 5, 29. Lembra lá? Atos 5, 29. Os apóstolos disseram: importa mais agradar-nos a Deus do que aos homens. Gálatas 1,10, Paulo vai dizer, olha o que Paulo diz: porventura procuro eu agora o louvor dos homens, ou a aprovação de Deus? Tiago 4,4 traz um dado muito importante. Tiago 4,4: aquele que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Você tem que escolher um lado. Obrigado. Qual o lado que você escolhe? Né? Então, nós vivemos nesse mundo e precisamos nos posicionar. Deus nos deu a terra, e as escolhas que fazemos aqui na terra definem para onde iremos. São as escolhas aqui. Quais têm sido as suas escolhas? Na realidade, não existe acidentes. Não existe acidente. O que existe são influências do mundo espiritual. Tem coisa que acontece que é trabalho, o pessoal faz de macumbaria, de feitiçaria, né? Tem coisas que já é da consequência do pecado do próprio Adão, a terra geme por causa dele, né? Às vezes, como é que pode esse casal tão bem se acabou? Separaram, do nada. Como é que pode esse homem estava bem, virou a cabeça e largou tudo? Como é que pode? Essa família estava tudo indo bem, do nada desandou tudo. Como é que pode? Esse carro zero, não tem como dar problema, e o carro quebrou, e o carro parou, não tem como, não tem explicação.
Como é que pode? Essa pessoa já foi tudo que é médico e ninguém consegue resolver o problema dessa pessoa. Diagnóstico não tem, e a pessoa está defiando, e ninguém consegue entender que existem coisas que vêm do âmbito espiritual. Não há acidentes. Nós precisamos começar a interpretar no espírito as coisas que acontecem aqui na terra, senão nós vamos apenas olhar com os nossos olhos carnais. Apenas com os olhos carnais. O fulano quer sair da igreja. Poxa, igreja boa, igreja tem palavra. O que é isso? Onde é que Satanás conseguiu entrar para trazer esse mal nessa família, nessa pessoa? Ou simplesmente eu vou dizer, isso é um sem vergonha. O diabo quer que eu compre o que ele quer. Mas você tem que ir pelo espiritual e falar, Satanás, aqui não. Satanás quer entrar nas famílias e você tem que ser o que está na torre de vigia para bloquear, para paralisar as ações dele. Enxergar pelo mundo espiritual. Mas as pessoas elas querem olhar apenas pela naturalidade. Fulano bebe, daqui a pouco o pessoal fala o que dele? Isso é um sem vergonha, um beberrão, um cachaceiro. E às vezes nós mesmos que queremos ver a libertação dele. Não enxergamos pelo espiritual, que é aquela pessoa escrava. Existe uma entidade que ela precisa alimentá-la. Aquela entidade ela recebe adoração por conta daquela bebida. Os tráficos de drogas que acontecem, que a gente vê em todos os lugares ali, cada dinheiro que é colocado ali é adoração àquela entidade que está ali. Mas se tiver um crente, se aquela comunidade tiver homens e mulheres que oram, que clamam, aquilo ali vai perdendo a força, vai indo para outro lugar, vai indo para outra rua. Mas você começa a delimitar. Você começa a delimitar que o diabo ele tem. A gente vai ver aqui a questão dos territórios também, tá? Vamos lá. Então o que acontece é a materialização dos eventos no espírito que eu digo no espiritual. Alguém não travou, por isso aconteceu. Alguém provocou, por isso aconteceu. Você imagina, você tem a proteção de Deus, não tem? Você tem certeza que o anjo do Senhor acampa contigo. Você não teme, porque você tem certeza que do seu lado há exércitos. Você vai em paz, não anda com medo. Você anda tranquilo, sozinho. Ah, não tem ninguém para ir comigo não? Tá de boa, porque o Senhor está comigo. Mas as pessoas que não têm. Aí alguém faz um trabalho para separação, o que acontece? Separa, meu irmão. Se não tiver de repente alguém intercedendo lá para cobrir, o que o Senhor diz na palavra lá? Procurei quem estivesse na brecha, não encontrei, será o fim. Lembra quando Deus fala de Ló para Abraão? Deus ele conversa com ele, o Espírito Santo, com Jesus, ele mesmo. Ele diz: ocultarei eu a Abraão que vou fazer? E aí ele fala, e Abraão entra de intercessor, e Ló e as filhas são livres. A mulher ia ser, mas ela fez a escolha dela lá. Mas entrou o intercessor. Aí vem a pergunta: o diabo quer que você ore pelos seus? Não, ele quer que você sepulte todo mundo e ainda diga: é isso aí, viu? Viveu no pecado, viu? É isso aí mesmo. Quando que você poderia ter mais pessoas no exército lutando contra o mal. Então, se Satanás puder nos amarrar, nos paralisar, nos cegar, ele vai fazer. Ele vai investir. Por que o nosso parente ainda não está na igreja? Por que às vezes a gente vem para a igreja e fica a luz acesa porque fulano não quer, o outro está... Por quê? Porque eles são cegos ainda. E eu não posso aceitar isso achando que é normal. Pelo menos o meu marido deixa eu ir para a igreja. Ele não vai. Mas por que ele não vai? Se for para a pizzaria, ele vai. Por que ele não vai? Você não entendeu ainda a ação do mal naquela vida? Ele está cego e você tem a autorização e o poder de orar para que aquela cegueira... Mas quem tem força? Se às vezes a esposa está indo para a igreja pela graça de Jesus. Eu não sei nem porque que eu cheguei no culto hoje. Meus irmãos velhos que ainda não conseguem, não tem força espiritual nem de vencer o diabo para ir para a igreja. Eles não tem como salvar a família desse jeito.
Se eu tenho dificuldade de chegar no culto, então eu tenho que fazer, eu me liberta primeiro. Eu não vou entrar em guerra dos outros se o Senhor não me libertar. Como que eu vou ajudar um cego vai poder guiar outro cego? Porque se tu tem dificuldade de chegar no culto, que, eu estou muito, então, meu irmão, você ainda nem entendeu, você ainda está no bebezinho, que não está nem engatinhando, mas Deus te chama para maturidade espiritual, para batalha espiritual. A igreja é o exército da frente da batalha contra o inferno, e nós temos que estar nessas fileiras aí, tá? Há uma luta entre dois reinos que lutam, e nós pertencemos a um desses dois reinos. Ou você é do reino das trevas, dois reinos, vou apagar essa parte aqui, dois reinos, tá? Quais são os reinos? Quer provocar a esquerda já? Eu não sei de qual lado vocês eu não estou em nenhum dos dois. Eu não estou, eu estou na palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, de qual lado você vai ficar? Então eu sou do centrão. Trevas e luz, né? Aqui tem um cabeça e aqui tem um cabeça. Meu irmão, Satanás copia direitinho, tá? Direitinho. Tem Deus Pai, Filho e Espírito Santo, ele também tem. A Trindade infernal, tem lá, né? A cabeça, que é o diabo, e aqui o cabeça é quem? Cristo. Então você está em um dos dois reinos. Agora, Colossenses 1, eu quero que alguém leia lá, Colossenses 1, 12 e 13. Quem pode ler lá? Colossenses 1, 12 e 13. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Meu Deus. Fomos o quê? Transportados. Olha aí. Ele nos transportou. Nós vivíamos nesse reino. E Jesus veio e nos transportou. Satanás não tem mais poder sobre a minha vida. Tem crente que fala, não, o diabo me deu uma banda na rua, eu caí. O diabo me deu uma rasteira quando eu quebrei os dentes no chão, não sei. Satanás me jogou, não sei. Tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem alguma coisa errada. Você não está mais debaixo de domínio ou de ação demoníaca ou de demônios. Você está no outro reino. É mais ou menos assim, nós não vivemos o nosso corpo está aqui, mas nós vivemos nessa atmosfera espiritual. Nós vivemos no outro reino, não vivemos nesse domínio territorial que o diabo é o senhor dessa terra, né? Desse governo humano, desse reino humano, mundo que se chama mundo. Nós fomos transportados. Agora não tem mais ação do diabo na minha vida, ele não age mais. E como ele não age mais, você usa o teu poder que Deus te deu para paralisar as ações dele. Ele vai tentar colocar alguém na tua igreja para te desanimar. Ele vai tentar enviar pessoas para paralisar ações no culto. Ele vai enviar pessoas para tentar destruir ministérios dentro da igreja. Ele vai enviar. Por isso que uma das nossas orações é: Senhor, abre os olhos do meu líder espiritual, não deixa ele se perder. Porque se o teu líder, meu irmão, se ele ficar cego, acabou, vai azedar para todo mundo. Você tem que estar orando: Senhor, abre os olhos, para não chegar ninguém envolvido pelo Satanás e começar a dominar territórios.
Porque a única coisa que Satanás respeita é a autoridade. Se você conhece de autoridade, você entende muito bem o que é reino, o reino espiritual. Por exemplo, você pega um comandante, ele entende muito bem sobre a autoridade. Se ele falar, vai lá, prende, o que acontece? Vai lá e prende. Vai e prende. Esses homens aí que acham detentores da caneta, eles sabem o que é o poder da autoridade, eles sabem. Só que eles estão nessa autoridade aqui, quem manda é o Senhor. Em qualquer momento o Senhor elimina quem Ele quiser. Mas a autoridade, ela sabe o que é. Você pega um traficante desse, ele diz, ó, ninguém bota lixo aqui, o que acontece? Ninguém bota lixo. Se ele falar, eu quero que vá lá e mate o fulano na casa dele, na frente da família, o que o pessoal faz? Vai lá e, se não tiver um intercessor, pode ter certeza que vai acontecer. Porque ele entende de autoridade, ele sabe o que é autoridade. E a Bíblia mostra um caso clássico de um homem que era um homem de autoridade, que era um centurião. Era um homem que comandava 100 homens. 100 homens que ele falava, vai lá, ia, faz isso, faz. E ele chega e fala para Jesus, minha filha está morrendo, meu servo, né? Meu servo está morrendo. Aí Jesus disse o quê? Não, vou lá contigo. O que ele disse? Não precisa o senhor ir, não. Basta uma palavra, porque eu sou autoridade, eu sei o que é. Mandar ir lá e vai, mandar prender e prende. O Senhor só é liberar uma palavra, ele vai ser curado. Meu irmão, Jesus ficou admirado. Jesus falou, nem em Israel eu vi uma fé como essa. Quando o cara chegou em casa, o servo estava curado. Ele entendia, quem entende autoridade sabe disso muito bem, do poder que uma autoridade exerce, e Satanás só respeita a autoridade. Satanás não respeita a minha carteirinha de pastor, Satanás não, ele só entende o seguinte, é autoridade? Se é autoridade, ele tem que ir embora, não tem conversa. Por isso que tem autoridade que pode mandar o demônio e ele vai, tem autoridade que o demônio não sai. Você entende lá, o soldado, o cabo, né? Você vê ali, soldado, coitado, ele passa no quartel e já está com as duas mãos fazendo assim já. Não sabe nem mais para quem de perto da continente. Até o paisano civil passa, ele faz assim nessa. Já viu isso aí? Às vezes eu vou dar uma caminhada ali pela Vila Militar, eu passo, o rapaz fica todo, porque ele. Agora, um tenente já sabe o que é, um sargento já sabe, um cabo já olha para o soldado diz senhor, e assim sucessivamente, porque eles entendem e o reino espiritual funciona com autoridade. Daniel ora, o anjo vem e o anjo não passa. E aí? O anjo não passou por quê? Porque tinha uma autoridade lá, regional, um principado, um príncipe que não deixou, aqui não vai entrar não. Você acha que é brincadeira o mundo espiritual? Não vai passar. Aí o que acontece? Chama Miguel. Miguel chega e diz, libera. Aí tá bom, liberou. Quem é você no mundo espiritual? Você tem avançado no território ou Satanás tem avançado no território? Você tem avançado e delimitado Satanás? Aqui não. Aqui você não entra. As pessoas entram na minha casa, mas os demônios ficam lá fora. Aqui não entra, não passa, não tem força de entrar. Essa pessoa que vem com peso, ela não vai conseguir entrar. Ela entra, mas o peso fica. E se for o caso da pessoa nem entrar, ela fica na porta, não consegue entrar. Entra fulano. Não, tá bom. Entra fulano. Não, tá bom. E você já identifica o que é. Não é timidez não. Tem gente que carrega coisa que não quer nem se desconectar. Alguém entra no teu carro, quem é a autoridade que está ali? Ou você ou a pessoa. Você chega dentro do ônibus, chegou a autoridade, o demônio tem que ir embora, vai para outro ônibus. Entendeu? Então, se você entender isso, você vai paralisar a ação de entidades que ficam em locais. A gente vai ver aqui o exemplo disso. O diabo ele fica as entidades ficam em locais. Você vê às vezes, você dá um passo assim num lugar, todo mundo está armado. 2 passos para cá, ninguém porta arma na rua.
O que é isso, gente? Um lugar que você chega o dia todo, prostituição, a céu aberto, com crianças e tudo. Dá 2, 3 passos, não tem nada disso. Macumbas acontecem naquela esquina o tempo todo. Por que será? E a outra esquina não acontece nada. Ali sempre tem acidente. Eu até lembro que essa esquina era chamada Esquina da Morte, era o nome. Alguém ia querer vir para a nossa igreja desse jeito? Curva da Morte, né? Eu era pequeno, eu ficava já esperando. Eu ficava na porta da igreja assim, daqui a pouco. Meu irmão, era certo ter acidente ali. Parava culto por causa de ônibus não conseguia fazer a curva. A mesma curva. Já ganhei até alma para Jesus aqui na esquina. O garoto não conseguiu desviar a moto, bateu na cabeça, abriu aqui e ficou lá. Eu fui lá, ganhei aquela alma para Jesus. Mas não tinha esse entendimento. O último acidente foi da Marquise lá na minha casa. Ali foi, levou aquela telhado ali, o telhadinho. O telhadinho lá, da sua esquina lá. Então quando a igreja acordou, acabou. Agora vai ser a esquina da vida. Quem virar essa esquina vai ser abençoado. Acabou, meu irmão, acidente, mortandade, esse negócio. Era pedaço de dedo no chão, era gente morta, era gente gritando, ônibus aqui dentro. Por quê? Porque a entidade que a vida foi mandada foi para outro lugar. Foi para outra esquina aí que não tinha acidente e passou a ter. Tem árvores que as entidades ficam ali, esquinas, lugar, toda esquina, aquela esquina ali tem assalto. E aí cada vez as pessoas vão dizendo, aqui tem aqui morre, aqui acontece, aqui é o pontilhão, aqui é o. É ou não é? Aqui é o. Esse é conhecido, né? Aqui é a Cracolândia, é ou não é? Aqui é o beco não sei de quê, aqui morre toda hora um. E cada vez que as pessoas vão falando, vai dando mais força às entidades para ficar. Até que chega um crente e diz: que negócio é esse? Maconha na minha porta. Em nome de Jesus, paralisa isso aqui. Está paralisado em nome de Jesus. O pessoal daqui a pouco vai fumar maconha em outro lugar. Você não precisou puxar arma, não precisou. Você é a autoridade espiritual ali. E você proíbe. Você crê, você fala. Você paralisa aquela ação do diabo ali. Dependendo do nível, você vai ter que jejuar para aquilo acontecer. Dependendo das entidades que estiverem ali, você vai ter que exercer mais força. Deu a hora aí, gente? Eu nem comecei a falar. Então, eu vou dar 3 minutinhos para vocês acabar com aquele lanche ali, aquele bolo, tá? As irmãs já corre ali, já divide ali, já faz bota nos copos rapidinho. O pessoal que está em casa depois, os alunos vão estar assistindo esse conteúdo aí. A gente vai para a segunda aula agora, tá bom?